Hoje é o Dia Internacional da Mulher. Com certeza você vai ter a oportunidade de ver, acessar esse programa em outros dias que também devem ser o Dia da Mulher. E os motivos são muito diversos, de importâncias e potências diferentes, mas a gente vai trazer hoje uma pessoa que tem pensado o universo feminino dentro de um universo que está se reinventando, que está sendo ressignificado, que está sendo transformado, que é o universo das tecnologias aliadas, é o universo dos futuros, né? Que a nossa convidada é especialista e que tem um olhar muito amadurecido, muito profissional, muito comprometido sobre o que representa a mulher hoje em todas as esferas, ou pelo menos nas que a gente puder explorar dentro da expertise de Lígia Zottini. É a segunda vez que a Lígia participa do nosso programa. Ela é uma pessoa doce, honesta, ela fala sobre o que ela faz, ela é uma das pessoas mais relevantes no Brasil quando se quer falar com propriedade sobre assuntos de futuros, é uma pensadora de futuros, fundadora do Voices, speaker do TEDx, né, do TED, ela tem uma carreira de mais de 15 anos aí, né? Se eu estou atualizada na história da indústria, dos negócios de tecnologia, da educação. Ela é mestre global Talent Management, de gestão global de talentos, né? Traduzindo pela PUC de São Paulo. Ela desenvolveu trabalhos na Índia, ela desenvolveu trabalhos em Nova York, ela fez parte de um banco mundial importante, que é um banco das mulheres, né? Que ela também pode dividir com a gente. E só para dar uma atualizada rápida, em 2022, Lígia Zottini foi reconhecida pela revista HSM como uma das 5 futuristas no país mais relevantes quando se trata de projeção de futuros saudáveis, ênfase na palavra saudáveis, para os próximos 25 anos. A partir daqui, Lígia, eu queria te agradecer e queria que você nos guiasse aí por esse universo feminino que tem enfrentado desafios como sempre, mas que existe uma nova percepção em relação a ele. Obrigada pelo seu tempo. Você está mais bonita ainda depois que a Belle nasceu. Ela agora vai falar com a gente como mãe, né? A Belle tem 2 aninhos, então só ficou tudo muito mais potente para você, né? Ah, Maia, é um prazer imenso retornar aqui a essa casa. Eu sempre tenho muitos frutos a partir dessas nossas trocas. Em dimensões que eu consigo ver, em dimensões que eu não consigo ver. Você tem uma potência que troca bem forte aqui comigo. Então, por favor, siga me convidando. E é uma honra poder falar especificamente no Dia das Mulheres, né? Eu acredito que nascendo num corpo feminino e me reconhecendo como mulher, eu tive muitas fases na qual eu queria, podia e tentava expressar aquilo que eu era. Essa última versão, como você bem disse, tem uma mulher mais apaziguada, né? Passando dos 40 anos, vou fazer 43 esse ano, aonde nos últimos 2 anos e meio foi agraciada com o fato de ter uma filha também mulher. Então, nesse lugar, os meus estudos naturalmente foram para a natureza do que de fato é o feminino, né? Mas eu acho que para começar a gente pode deixar algumas provocações, do tipo, esse Dia da Mulher está sendo cada vez mais celebrado, porque a gente vem ganhando mais espaço, vem ganhando mais liderança relevante, a gente vem visualizando isso, tendo referências cada vez mais potentes, muito distante do que a gente acha que deveria ser equiparado, equilibrado, equânime, harmonizado, né? Mas, de fato, nunca esteve tão em voga a gente poder falar de liderança de mulher preta, de mulher indígena, de todas as variáveis e variantes que a gente tem de mulher hoje em dia. Isso foi um ganho da pandemia. Então, eu queria deixar essa primeira provocação, por que isso foi um ganho da pandemia, e depois a gente está fazendo uma série de tecnologias que tem a nossa imagem e semelhança, mas a nossa imagem e semelhança do arquétipo masculino. O que vai acontecer com todos os seres quando as máquinas fizerem melhor o arquétipo masculino do que a gente? Então, desses 2 lugares, eu deixo você me conduzir por onde você quer que eu comece. Quando a gente fala de arquétipo, a gente tem uma noção limitada ou desinformada
sobre o que, de fato, trata-se a questão dos arquétipos, né? E quando a gente fala dos arquétipos femininos, da forma como você fala, como você aborda, traz uma clareza para a gente que não se trata de comparação, não se trata de uma relação de poder. Eu mesma sou contra quando eu falo assim, as mulheres empoderadas. E meninas, me perdoem, eu não sou contra nesse sentido pejorativo, é porque eu acho que toda relação de poder, ela é um pouco danosa, e eu acho que o que a gente busca é outra coisa. E aí eu queria que você falasse sobre esses arquétipos dessa mulher, que é essencialmente, não só desse século, né, essencialmente, mas também de um outro século, que carrega uma consciência diferente, ultrapassada em relação ao que significa a mulher, né, que a gente precisa renovar, mas principalmente dessa mulher desse século XXI, numa terceira década, que tem sacudido o planeta sobre todos os aspectos, mas que não muda em relação à percepção da mulher quando a gente olha para os números de violência contra a mulher, por exemplo. O que dizer sobre isso, Lígia? Nossa, Maia, temos alguns dias para dizer sobre isso. Mas eu começo trazendo até para as pessoas entenderem qual é o recorte, para não ficar parecendo que tudo que eu falar vai pertencer a todos ou todas, tá? Todo o meu trabalho é baseado, tanto que a gente conversou bastante algumas outras vezes sobre o livro que eu lancei agora em dezembro passado, todo o trabalho que eu faço de cenário de futuros saudáveis, como você bem destacou, ele pertence a um mundo de recortes, tá? Recortes de futuros. Por isso que é sempre no plural e sempre entre parênteses, porque o parênteses dá a potencialidade, não é uma predeterminação que isso vai acontecer, e o S é as diversas possibilidades que eles têm. E principalmente baseado no nível de consciência de futuros que a pessoa tem. Eu geralmente meço alguém ou uma organização baseado no quanto que ela tem de utilização tecnológica e quanto que ela tem de flexibilidade e pluralidade humana, tá? E aí a gente faz um matching, ou seja, uma troca, um cruzamento entre tecnologia e humanidade, e eu consigo dar, se ela está de fato agora, em 2023, para a próxima década, né, o 2030, 2035, pessoas que já estão do presente para o futuro, ou se elas estão paradas em algum lugar de décadas passadas. Ela está parada em 1990, por exemplo, onde uma vasta maioria de humanos hoje está parada. Por que está parada em 90? Porque 90 era simples, né? Tudo em caixinha, pertencia aos últimos movimentos hierárquicos, baseado num patriarcado gigantescamente antigo. E a partir de 90 foi começando os processos de romper essas caixas, essa hierarquia, essa organização social, e trouxe isso que parece um caos hoje em dia, mas não é. É a primeira vez que uma geração vivente, não precisa ser a mesma idade, tá? Humanos interessados em romper com milenarismos de igualdade, ou melhor, de desigualdade, milenarismos iguais, sabe? E desse lugar, esse igual pertencia a um único tipo de gente, né? Tinha muito a ver com a figura do homem branco, rico, e desse lugar todo o resto não pertencia, ficava ali, né, andando ao redor. Quanto mais para trás, mais isso era forte, quanto mais para frente, mais isso vai desaparecer. Então, com esse lugar de em que momento você está desse futuro, é que eu trago a verdade do que eu venho trabalhando hoje. Então, a partir disso, é importante sim chegar ao gênero feminino, a mulher como ser precisa chegar na liderança, mas o meu trabalho hoje é sempre focado para 2, 3 ou 4 décadas para frente. E desse lugar eu preciso que não só chegue a mulher, nós precisamos, como planeta, como sociedade, que não só chegue a mulher com seus mais diversos reconhecimentos enquanto mulher, mas principalmente que chegue o arquétipo, que chegue a energia, que chegue a característica feminina. E aí eu me explico, quando você vê que as máquinas vão ser semelhantes a nós, nosso arquétipo e formato masculino de operar, que é comando, controle, força, explosão, organização, faz aquela previsibilidade, arruma os números, bota para manifestar as coisas, seja construindo algo ou projetando estratégias de negócio para algo. Isso, uma máquina, seja ela do pescoço para baixo, robotizada, ela vai fazer maior força física do que a gente. E do pescoço para cima, né, a parte mais intelectual, as inteligências artificiais vão fazer. Tá aí o chat GPT, que você me contou que já entrevistou essa inteligência artificial nos últimos programas. Você também fez uma pergunta para ele, né?
Exato, depois se vocês conseguirem colocar em algum momento aqui, como é que era liderar com o arquétipo feminino, e ele entrega direitinho, olha, o arquétipo feminino tem a ver com intuição, com criatividade, com colaboração, com acolhimento, com flexibilidade, com empatia. Não foi eu que disse, não, é o próprio chat GPT consegue Pois pegar... é incrível, porque assim, a gente está colocando na tela aí, a Lígia pediu para o chat GPT escrever um artigo sobre liderança feminina pelo arquétipo feminino. Aí ele colocou: a liderança feminina é um tema cada vez mais relevante na sociedade atual. Enquanto as mulheres têm conquistado cada vez mais espaços de poder e liderança, ainda há desafios a serem superados para alcançar a igualdade de gênero nos ambientes de trabalho. Aí ele disse que uma forma de entender a liderança feminina é através do arquétipo feminino. E fala que o arquétipo feminino é uma representação simbólica da essência feminina e inclui características como intuição, empatia, colaboração e cuidado. É interessante porque, assim, o que o chat GPT faz é reproduzir aquilo de quem alimentou o chat GPT, que tem essa inteligência, porque fomos nós que falamos sobre isso, e é por isso que ele está repetindo o que a gente está falando. E aí eu vejo que a inteligência artificial talvez ela esteja mais atualizada por nós do que a gente mesmo, né? Porque a gente não consegue elaborar. E detalhe, isso aqui é até 2021, né? Porque todas as pesquisas dele, não entrou ainda o novo formato, tudo é até 2021, né? Que sabidinho, né? Exato, isso é incrível. E aí, desse lugar, o que vai restar para a gente, né? Homens e mulheres, não estou falando de liderança feminina ser só para a mulher, o arquétipo, né, feminino. Porque muita mulher está vencendo hoje no mercado de trabalho, a vasta maioria, as minhas pesquisas, os laboratórios que eu faço hoje em dia, tem a ver com, eu queria encontrar uma alta executiva brasileira que liderasse a maior parte do tempo dela, ou pelo menos equilibrado, né, o tempo dela pelo arquétipo feminino também. Não encontramos. Eu fiz um laboratório por 3 meses agora, terminamos desse último fevereiro, com altas executivas de principais marcas do país, e a gente trouxe para elas o desafio de aumentar a carga desse arquétipo que você acabou de dizer. Olha, traz a intuição para o dia a dia do trabalho, traz esse lugar mais sensitivo, mais sensível com o outro, né? A conexão com esse sutil. Presta atenção, né, nesse acolhimento, nessa colaboração de verdade. O que isso muda na sua relação com o seu time, na relação com o resultado dos negócios, se é possível de aplicar. E alguns dos nossos resultados foram, olha, enquanto líder, eu me tornei muito mais natural operando, se eu sou mulher, né, operando por esse lado de arquétipo feminino. Mas, por outro lado, eu tive dificuldades em externalizar isso, porque não tem campo de consciência. Ou então, não tem conhecimento das pessoas que existe a diferença entre um arquétipo e o outro, entendeu? E todo mundo vai no arquétipo masculino. E um dos grandes sofrimentos das mulheres no mercado de trabalho, e eu não fui diferente lá atrás, quando eu abandono, né, o meu projeto de ser grande executiva numa grande corporação, foi porque meu cardiologista falou, olha, você está com pressão alta, aos 35 anos. Minha terapeuta, minha psicóloga falou, olha, você está com crise de ansiedade, quase um burnout. Mas hoje a minha consciência mais integrada diz que eu estava com excesso de masculino tóxico em mim. Eu era um masculino tóxico em mim. E o ser feminino não está mais preparado para isso, sabe? Principalmente com todos esses chacoalhares da humanidade. Se você nasceu num corpo de mulher, você tem um desafio importante de trazer esse sutil para o mundo das organizações, para o mundo mesmo, porque a gente está vivendo. É muito bacana esse trabalho que você faz. Eu queria até que você falasse sobre o teu livro, e saber como é que ele conecta, porque quando você fala, eu consigo fazer um cenário, pesquisar cenários e dados através de tudo que vocês pesquisadores do futuro fazem, num pós-emergente, né? Se não só o emergente, mas o pós-emergente, até 10 anos depois, o que vem por aí? Né? E aí eu queria introduzir nessa pergunta a questão de uma geração alfa, que a sua filha é parte dela, que foram os nascidos de 2010 para cá, né? E eu tenho uma sobrinha que nasceu em 2011 e eu fico prestando atenção nela para saber o que se cumpre nela, né? Sem muita ansiedade, né? Mas assim, que geração é essa que está vindo aí e até o momento, como é que dá match, como é que ela se conecta com o que você está pesquisando para até 10 anos, 20 anos na frente, Lígia? Perfeito.
Eu acho que do ponto de vista tecnológico, a gente tem a gente vai viver tempos muito que vão nos desconstruir demais, sabe, Maia? Porque a gente vai ter a maturidade da inteligência artificial e esse chat GPT, eu não sei de vocês, da onde ele saiu, né? Porque eu trabalho com isso e até então os chats eram ruins, era aquele chatbot ali que funciona, mas não funciona. E isso é bastante impressionante. O que ele é capaz de entregar, eu nunca tinha visto. E deu um salto. Não teve o primo intermediário daquele chatbot ruim e esse chat GPT. Então, a inteligência artificial já está dizendo, cara, eu estou prontinha para ficar madura, e em 20 anos eu vou ser algo bastante maduro. O metaverso ainda embrionário, ainda sem tanta infraestrutura, ainda sem tanto óculos diminuído para cada um, mas ele está chegando, em 20 anos ele vai estar aí, então nós não teremos mais internet em janelas, a gente vai ter internet em corpo inteiro. Você não vai ter avatares toda hora, né? Você vai ter, na verdade, a sua holografia, aquela coisa que a gente vê lá no Star Trek, no Star Wars. Através dessa realidade aumentada, eu vou ter a possibilidade de mandar a minha holografia para mais lugares. Hoje vocês estão vendo uma Lígia vídeo 2D. Poderia estar vendo uma Lígia 3D holográfica bem próximo do meu escritório, enfim, estarem muito mais próximas de mim do que vocês estão agora. E desse lugar, juntando inteligência artificial, metaverso, internet das coisas, computação quântica, a gente vai ter um romper tão gigante da nossa realidade usada como máquina. Todo mundo sabe aqui a parte do dia que é usado como máquina. Isso vai ter máquina potencialmente fazendo para a gente, que o único lugar que a gente pode olhar é para a humanidade em cada um. E aí, a minha outra parte do livro fala muito sobre as tecnologias humanas, que é aquilo que a máquina vai sonhar em ter e não vai poder ter nunca. Então, ok, fazer essa parte do arquétipo masculino, dados, repetição, planejamento, essa coisa que a gente sabe que é difícil, é chato, o cérebro humano erra, tem que ter um monte de revisão, deixa a máquina fazer. A hora que sobra para a gente ser criativo, intuitivo, conector, fazer as trocas humanas com muito mais verdade e profundidade, poxa, que bom preencher os nossos dias dessa forma. Um arquétipo mais sutil, a gente entrega ele para o feminino. E aí, desse lugar, a gente vai desenvolver muito as nossas tecnologias humanas. Então, o sonho de uma máquina que faz automatização é ter um dedo, um polegar pensante, que nem o meu. É ter, de repente, essas dobras, né, essas juntas, como a sua e como a de quem está nos ouvindo. Não vai ter nunca. O cérebro artificial, qualquer um deles, o GPT, o da IBM, o da Microsoft, o da Google, o sonho deles é ter um cérebro de Maia, que deve trabalhar enlouquecidamente todos os dias, comer aquilo que nutre o seu corpo, você descansa um pouco à noite e volta para outro dia para fazer coisas mais incríveis, e que para essa máquina poder fazer algo bem próximo do que a consciência de Maia faz, ela vai precisar trabalhar muito. Porque o que nos difere da máquina é a consciência humana. E até hoje a gente acha que ela está guardada aqui, né, no crânio, dentro do nosso cérebro. E cada vez mais a neurociência e essa biologia, o estudo da biologia sintética humana começa a perceber que, na verdade, consciência está no corpo inteiro. O teu corpo é uma antena. E desse lugar, o cérebro ele faz essa captura e faz um organizar da consciência. E a máquina não vai ter isso nunca. Então, desse lugar, quanto mais eu expando a consciência de quem eu sou, e quem eu sou nessa sociedade, mais eu vou estar distante de uma competição com a máquina, mais a máquina vai me servir como algo que vai expandir cada vez mais quem eu sou. E se eu tivesse que apostar em algo, você provavelmente vai estar trabalhando com humanidade, com desenvolver potencial humano. Todas as áreas vão estar trabalhando com desenvolvimento humano, porque as máquinas vão estar trabalhando com infraestrutura, sabe? E desse sutil vem o feminino de novo, né? É característico. Começa e vai para ele, né? É cíclico, né? Não tem como. É uma dança, é um movimento lindo. Agora, lindo mesmo é ver você falar, porque assim, toda vez que eu te escuto falar, eu já ouvi isso de muitas outras pessoas que te ouviram, você traz uma paz, quando todo mundo está ou muito atento, muito ligado na questão das tecnologias, sem enxergar o que orbita em torno dela, mas apenas a tecnologia, ou com medo, ou ansioso, ou dependente, enfim, você traz uma versão que é tipo, calma, a gente é humano, quem fez esse negócio foi a gente. E o que a gente não tem tecnologia no mundo que vá ser igual, porque a gente já nasceu com essas ferramentas.
e a gente pode se desenvolver e se tornar mais potente. Traz muita paz, muita esperança falar com você. E esse livro, me fala pra gente encerrar, tem ele aí para me mostrar? Já tá no Brasil inteiro? Não, acabou. Eu vou chegar, acho que o segundo lote vem agora sexta-feira, tá saindo Pois do é, ninguém forno. tá encontrando. E aí a gente vai ter à disposição de novo para quem precisar. Ele é um grande trabalho desses últimos 5 anos. As pessoas te agradecem por você traduzir da forma que você traduziu, e eu acho que é isso que a gente quis trazer no livro, sabe? Enquanto ecossistema do Voicers, a gente quer muito que as pessoas tenham outras referências de futuros, porque é muito simples você ter medo do futuro, porque tem um monte de narrativas que falam isso. Você liga um streaming da vida e a fórmula é alta tecnologia com baixa humanidade. Não tem nenhum que faz alta tecnologia com alta humanidade, entendeu? Nem o Wakanda agora, porque o Wakanda era esse forever, que saiu agora, já trouxe a baixa humanidade de volta. Então, assim, a gente precisa de repertórios onde as pessoas falam, olha, a inteligência artificial vai fazer isso e a minha inteligência altamente humana vai fazer aquilo, entendeu? E nessa parceria a gente pode trazer muito progresso em muito pouco tempo. Um progresso inimaginável, vai depender do quanto eu for líder, senhor, senhora, mestre de mim mesmo, entendeu? Se a tecnologia for capaz de me dominar, qualquer um pode, né? Significa que você está tão pouco conhecido que qualquer um vai poder. Então, assim, conheça-se a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E esse é o grande mote do livro. E aí eu faço cenários do futuro do trabalho, cenários do futuro das economias, o cenário do futuro dos ecossistemas, do futuro das organizações, do futuro dos humanos. Quem são esses humanos que já estão nesse futuro mais liberto, mais plural, mais integrado? Né? Nós somos seres biopsicoenergéticos, Maia, a gente precisa se apoderar disso. Está botando a capa do livro, tá? Para vocês verem. Ele está sendo vendido em várias plataformas, né? Claro que também a editora faz uma distribuição na medida em que ele vai sendo consumido, ele já vai para a segunda edição. E você também pode beber dessa fonte e ter um pouco de paz também, porque a gente está precisando de outras vozes. Você pode ter certeza, escolha a narrativa que te faz bem, né? Porque são muitas. Sempre foi assim. Não é só agora, né, Lígia? Muito obrigada pela entrevista. Ótima entrevista. Prazerzaço falar com você sempre. Um beijo na Belle da tia Maia. Darei. Tchau, querida. Beijo, tchau. Incrível a entrevista com a Lígia Zoltin. Sempre bom conversar com ela. Nossa, muito bom. Que atualizada a gente deu agora, né? Muito legal. Olha, é assim que eu vou para o intervalo comercial e no próximo bloco a gente tem mais entrevista importante para você, dessa vez a neurodiversidade para o mercado de trabalho. Então, até já.